Não posso liderar vocês na batalha. Não lhes dou leis ou administro a justiça, mas posso fazer algo a mais. Posso dar-lhes meu coração e minha devoção a essas antigas ilhas e a todos os povos de nossa Irmandade de Nações. As autoridades britânicas na África estavam determinadas a guerrear para reduzir o que viam como uma ameaça permanente ao assento europeu na região. Elizabeth II era uma tirana? Eu sou Felipe Sampaio. Eu sou Bruno Campos. Bem-vindos ao Resenha Épica! As circunstâncias que levaram à coroação da Elizabeth II são tanto quanto inusitadas, né? Eu acho que seria legal a gente voltar um pouco pro avô dela. O Jorge V, que foi muito conhecido, né, por ter participado ali, por ter sido rei durante a Grande Guerra, né, a primeira Grande Guerra Mundial. Inclusive, um fato curioso que ele era um dos 3 primos ali, um dos 3 chefes de estados que eram netos da Rainha Vitória, né? Ele, o Kaiser da Alemanha e o Czar da Rússia, né? Todos eles eram netos da Rainha Vitória. Depois da morte de Jorge V, que tinha problemas, teve vários problemas de saúde, chegou até a retirar um dos pulmões e tal. Enfim, ele veio a falecer e deixou a coroa para o seu filho Eduardo, que foi coroado com o nome de Eduardo VIII. Mas algumas polêmicas aí vão fazer com que Eduardo abdique do trono. Esse camarada aí, Eduardo VIII, era o tio da nossa personagem principal hoje. E como você bem falou, ele abdicou do trono. Por quê? Cara, ele estava apaixonado. Ele se apaixonou por uma americana. E como essa americana era divorciada, por definição, ele não podia se casar com ela. Por quê? O rei, ele é o chefe da igreja anglicana. Mas a igreja anglicana não aceitava, então, essa situação. Exatamente. Não aceitava essa situação. Ele não poderia se casar com ela, né? E aí ele, por amor ou por loucura, não sei, foi lá e... Cara, então quer saber? Não quero saber desse negócio de coroa, não. Eu vou casar com essa mulher aqui. Então o cara não podia se casar com a mulher que ele queria, sendo o rei, então ele deixou de ser rei. Deixou de ser rei, O próximo na linha da sucessão era o irmão mais novo dele, né? Que passou a se chamar Jorge VI. Exatamente. E esse aí é o pai da nossa personagem principal. E aí foi aí que justamente ela passou a fazer parte ali na linha sucessória direta, entendeu? Inclusive, eu já queria de antemão deixar a recomendação de uma série que tem na Netflix, é fácil para todo mundo ver, a série chamada The Crown, que é justamente sobre essas polêmicas vividas pela corte inglesa, em especial a da vida da Rainha Elizabeth II. Cara, essa série realmente é muito boa, cara. Eu não assisti todas as temporadas, mas eu assisti algumas e realmente gostei bastante, cara. Embora essa série tenha gerado diversas premiações, principalmente para os artistas ali, né, prêmios individuais de atuação e tal, a crítica ela ficou um pouco dividida. Porque pessoas que realmente conviveram com a realeza e principalmente com a Rainha Elizabeth II ficaram assim meio incomodadas porque tiveram algumas cenas que, poxa, não foi bem assim que aconteceu, isso especificamente não aconteceu e foi retratado na série. E embora não seja assim um documentário, né, eu acho que o documentário ele é mais fiel à verdade. Mas numa série, né, numa novela, então isso incomodou alguns e a crítica ela ficou um pouco dividida. Mas tem muitas referências, pelo menos visuais, né, que você consegue comparar com fotos da época, assim, e é bem legal, cara. Mas voltando, então, como é que ela se tornou rainha, né? Como a gente falou, o rei Jorge era o pai dela, eventualmente ele morreu e ela, naturalmente, ia virar a rainha. Ela, como sendo a primogênita, né, e o rei Jorge não teve filhos homens, porque apesar do Reino Unido aceitar rainhas, né, não é como já foi em alguns momentos da Idade Média, onde só um homem poderia assumir o trono, a mulher pode assumir, mas contanto que não tenha um filho homem. Se ele tivesse um filho homem, mesmo sendo mais novo que ela, ele passaria à frente. Ia roubar a brisa dela. Não, mas ele não teve, o rei Jorge só teve a Elizabeth e uma irmã mais nova, né, a Margaret. Então acabou que ela se deu bem, então não tinha um irmão ali para roubar a brisa dela. E um fato curioso é que quando o pai dela, o rei Jorge, morreu, ela não estava na Inglaterra.
Ela estava numa viagem diplomática na Austrália. E o que aconteceu? Naquela época o pessoal não tinha muito esse feeling ainda, ela não tinha nenhuma roupa preta. Então quando ela voltou, isso é uma doideira, quando ela voltou para a Inglaterra, ela teve que ficar aguardando dentro do avião um assessor ali, um assistente, né, levar uma roupa preta para ela trocar de roupa dentro do avião, né, como forma de respeito, ali, forma de luto na hora que ela desceu do avião. E aí até hoje é uma obrigação que todos da corte, quando viajem, levem uma roupa preta para casos de emergência, sabia disso? E nessa época aí ela já era casada, né, com o príncipe Philip, que era um primo distante dela, né? Ele também era tataraneto, né, vamos dizer assim, da rainha Vitória. E ele era príncipe da Grécia e Dinamarca. Eu acho que na coroa tá meio liberado isso aí, né? O pessoal casa muito com o primo, muito com o tio. Eu acho que deve ser por isso, né, da aparência deles, né? Porque se você dá uma olhada assim na rainha Elizabeth, principalmente no filho dela, eu ia falar Ray Charles, cara. Se você olhar, né, as fotos da rainha Elizabeth, né, e principalmente o filho dela, né, o agora rei Charles III, você vê que não é muito provido de beleza ali, né? E aí, então, ela é coroada em 1953, na primeira coroação televisionada da história. E ela era bem novinha, cara. Ela tinha 25 anos, sabia? 25 anos. Cara, isso aí, se você levar em consideração alguns reis, né, da Idade Média ou da Antiguidade, até que ela era bem experiente, né? Mas, pô, se imagina, a gente que tá por volta dos 30 aqui, né? Imagina com 25 anos a monarca ali ser a chefe de estado de um império. Cara, eu ia falar exatamente isso. Eu com meus 29 aqui, tô todo enrolado com conta de luz, não sei o que tá tudo jogado na mesa. Imagina, ter que gerir um país inteiro. Não, e não é só um reino, né? Nessa época aí era um grande império que um dia já foi o maior império do mundo, né? Mas assim, nessa época dela não era tão grande, mas ainda assim era muito grande. Exatamente. Quando ela foi coroada, ela se tornou a rainha reinante de 7 países independentes dos reinos da Comunidade de Nações. É esse nome compridão mesmo, que era o Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Paquistão, Ceilão e bem como a chefe da Commonwealth, que é aquela junção de todas as ex-colônias, digamos assim. Sem falar que ela pegou justamente uma situação política ali mundial extremamente conturbada, né? Logo depois da Segunda Guerra. Inclusive, antes mesmo de ser coroada, né, durante a Segunda Guerra, ela chegou a participar, né, dos conflitos, né? Ela serviu. Sim, exatamente. Ela já era, antes mesmo da coroação, né, na figura de princesa, ela já era muito conhecida pelo povo, digamos assim, ela já era amada pelo povo, né? Ela já tinha aquela figura pública, né? Ela, quando era mais jovem, assim, criança mesmo, ela participava de um programa de rádio em que ela acalmava as crianças durante os bombardeios lá em Londres e tal, né? Durante as invasões mesmo da Segunda Guerra Mundial, né? Ela, como você muito bem falou aí, ela tem essa foto clássica, né, da Rainha Elizabeth fardada assim do lado de uma viatura. E ela serviu realmente num quadro que na época era chamado de Serviço Territorial Auxiliar, que era justamente para apoiar ali as demandas da guerra. Ela não ia diretamente para o combate, né? Mas ela prestava esse apoio. E eu acho isso muito bacana, cara, porque quando você coloca uma figura pública, ela não era chefe de estado ainda, mas ela era a princesa, era a futura herdeira do trono, e você coloca ela ali fardada, né, o povo tá lutando lá, e vê o líder deles também apoiando a causa, eu acho que isso é um negócio legal, sabe? Motiva com certeza. O soldado que tá lá na linha. O soldado vê um sentido naquilo, né? Vê a importância, né? Porque se até a próxima na linha sucessória tá aqui, então realmente o que eu tô fazendo é de suma importância pro meu país. E a coroa hoje, ela tem muito esse viés de comunicação social. A Inglaterra, ela já é uma monarquia parlamentar há muito tempo. Então hoje, a coroa, ela não tem muito, assim, digamos, poder político, sabe? Sim. Decisão. Então ela tem muito essa coisa da comunicação social, de realmente aparecer na TV, aparecer na revista, né? A camisa, com a cara dela, então tem muito isso hoje. A principal função da coroa britânica hoje é justamente essa comunicação social, né? Esse chamariz para turistas, né? Então
ela sempre foi bem sucedida nisso aí, né? Ela era carismática, ela era muito amada, né, por todos, né? Uhum. Com certeza, no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. E embora ela não tivesse tanto poder político, como eu falei, semanalmente o primeiro-ministro se reunia com ela, né? Aí isso não tem assim gravações ou documentação do que era falado nas reuniões, mas supostamente ela deve dar aconselhamento, porque ela não pode dar ordem, né, diretamente assim. Então ela aconselhava, né? Pensavam juntos assim, daqui para frente como a Inglaterra, como o Reino Unido vai caminhar, vamos, né? Acho que tinha que ter uma relação harmoniosa entre a rainha e o primeiro-ministro, né? Senão o negócio não ia pra frente. O primeiro-ministro tinha que pedir a bênção dela ali, né, pra tomar certas decisões. Existia, lógico que não era ela a dar a palavra final, né, mas com certeza a opinião dela contava e muito, né? Ela, digamos assim, representa uma nação. Sim. Né? Igual os presidentes representam numa democracia e tal, né? Então ela representa uma nação. Então, digamos que assim, diria ela que na figura mais, de rainha. Na verdade, cara, ela é uma figura ali representativa da cultura muito maior, porque principalmente no caso dela, né, que passou 70 anos no poder, até mais do que um presidente. Foi a rainha mais longeva da história, né? Agora, a polêmica que tem nisso aí é justamente o fato dela representar o Reino Unido. Porque o Reino Unido tem um passado muito polêmico, né? Principalmente no que diz respeito à exploração de outros países. Cara, a Inglaterra, a partir do século XVI, ela começou a viajar pelo mundo e começou a adquirir um monte de colônia, né? Que é bem aquela época que a gente conhece das grandes navegações. Sim. Só que ela adquiria colônia, não era assim, na base da conversa. Cheguei aqui com meu navio bonito, vamos trocar um negócio, vamos fazer comércio. Não. Ela chegava, fincava a bandeira dela, com os soldados marchando e falava, agora isso aqui é meu. Eu vou tirar da tua terra a riqueza, vou levar pra lá e vou fazer minha fortuna em cima disso. Com certeza, né, cara? A gente já há muito tempo começou já a desmistificar essa questão de descobrimento, né, de terras, né? Todas as terras já estavam descobertas, todas as terras já tinham sua cultura, né? Já tinham sua política e morando ali, né? Exatamente, os europeus, né, nas grandes navegações começaram a explorar esses outros países. E é nesse contexto aí que a Inglaterra, principalmente, né, o Reino Unido, começa a explorar muito esses países da África e da Ásia. E até das Américas também. Exatamente. Como eles tinham uma tecnologia muito maior, tinha a arma de fogo, o mosquete, o canhão, o navio, com aqueles navios gigantescos, podiam transportar tropas gigantescas. Então eles chegavam num lugar e eles podiam impor a autoridade deles. Né? E aí eu queria deixar uma outra referência aqui, um autor que eu sempre vou citar, ele é um dos meus autores favoritos, que é o Bernard Cornwell, onde ele mostra na saga As Crônicas Napoleônicas justamente esse contexto de invasão. Os 3 primeiros livros eles se passam na Índia. E realmente ele mostra que, cara, o exército britânico chegava, o exército do rei, né, chegava e, sabe, eles tinham um poder bélico muito maior, um treinamento muito maior, eles detonavam todas as tropas ali que estavam e começavam a tirar, cara, pedras preciosas, riquezas minerais, riquezas naturais, né? Mudava muito a cultura daquele lugar, sabe? E era através de uma forma muito violenta. Cara, eu amo Bernard Cornwell e eu tô devendo pra ele aí ler essas crônicas, conhecidas também como Crônicas de Sharpe. Isso, eu tenho os livros e não consegui ler ainda, né? Tá na minha lista aqui, tá na minha estante de livros não lidos aqui, infelizmente. E, cara, se eu não me engano, eu não cheguei a ver, mas eu sei que tem até adaptação, tem uma série de televisão, inclusive quem faz o protagonista é o... Como é que é o nome do Ned Stark, cara, do Game of Thrones? Eu esqueci. Sean Bean. Não, é Ned Stark, pra mim é o Ned Stark. Eu não faço ideia do nome do ator. Eu acho que é Sean Bean, é um dos caras que mais morreu na televisão. É mesmo, né? Coitado. Mas ele faz o Sharp nessa série? Eu nem sabia, eu acho que eu fui pego de surpresa aí. É uma série dos anos 90, cara. Ah, tá, é mais antiga então. Pô, realmente eu vou procurar. E é importante pontuar, cara, que você tá aí falando da invasão da Índia, né, no século XVI, e vale lembrar que o pai
da Elizabeth II, o rei Jorge VI, ele ainda foi imperador da Índia, ou seja, olha como perdurou essa exploração, né, que teve na Índia e em outros países também. Em 1919, lá na Índia, cara, rolou um massacre por parte dos ingleses, sabe? Então esse lance de violência, violência era só no século XVI porque o pessoal era mais, sei lá, bruto. Não, em 1919 rolou um massacre de Amritsar, na Índia, onde morreram mais de 1.000 indianos e mais 1.000 ficaram feridos, num protesto pacífico contra a dominação inglesa. Então os indianos foram lá, poxa, a gente valeu, agradece aí, mas pô, vai embora, volta lá pra Inglaterra. E os soldados ingleses foram lá e, sabe, realizaram esse massacre. Então a violência, ela persistiu, sabe, até muito próximo dos dias atuais. É porque esses movimentos de revolta, né, separatistas, aí esses movimentos buscando a independência da Índia, eles são muito antigos. Desde o século XIX já tinha esses movimentos, né? E uma grande figura, né, desses movimentos foi o Mahatma Gandhi, inclusive, né? Exatamente. E para você ver como foi difícil, né, eles realmente se libertarem desse imperialismo. E pode ter alguém pensando assim, não, beleza, mas vocês só estão falando de Índia. Vamos relevar, foi só a Índia. Não foi só a Índia, não. Não, cara, a Índia já seria muita coisa. Só a Índia já seria muita coisa. Mas você teve bombardeio no Iraque em 1920, você teve a revolta dos Mau Mau no Quênia, que também é um movimento separatista, sabe? E aí alguém pode falar assim, não, mas isso aí foi tudo antes do governo dela. Ela não pode ser culpada. Não é bem assim, porque no Chipre ela já era rainha. Aconteceu uma rebelião entre 1955 e 59, onde os civis eram perseguidos. Aqueles civis que se mostravam separatistas eram perseguidos, eram presos. Você teve os centros de tortura de Aden, que é no atual Iêmen, em 1960. Então tudo isso aconteceu durante o reinado dela. Então, poxa, é tão boazinha assim? Ela não poderia ter impedido, agido de uma outra forma, né? Cantado a letra ali no ouvido do primeiro-ministro, vamos fazer de outra forma? É, claro que a gente já falou que ela não tomava as decisões assim, né? Mas ela era a grande figura, né, que representava aquele governo, aquele país, aquele reino, né? Então, ela tinha que tomar certas atitudes, né, que não foram tomadas, né? Então, há muito contragosto, eles aceitaram essa libertação, né, vamos dizer assim, né, desses países que passaram a ser independentes. E lógico que muitos vão falar, não, mas ela apoiou tal. Cara, se você não tem a força suficiente para manter aquelas colônias, é muito mais inteligente você fingir que apoia, né? Porque de qualquer forma você vai perder. Já estava insustentável, né? O mundo mudou. A gente vive num mundo onde não dá para manter essa forma de neocolonialismo que a gente tinha, né, nos séculos passados. Então ela simplesmente abriu mão da maneira que foi mais vantajosa para ela. Não quer dizer que ela era bondosa, entendeu? Que ela era progressista, longe disso. Não, fora o fato de existir a Commonwealth, que é das ex-colônias, né? Sim. Então ainda existe um vínculo muito forte. Além de ter até hoje as riquezas derivadas da exploração, eles continuam com certo cabresto ali nas antigas colônias, né? Até hoje eles, de alguma forma, tiram vantagem disso. Nessa revolta que você citou, eu ouvi dizer que teve uma certa reparação histórica, né? Cara, entre aspas, né? Porque o governo britânico, ele compensou as famílias das vítimas com um valor em dinheiro. Que, cara, foi ridículo. Convertendo para o dinheiro de hoje, foi aproximadamente $400 mil. Só que eram mais de 2.000 vítimas, né? Entre pessoas que realmente faleceram e pessoas que ficaram feridas. Isso dava, cara, mais ou menos $200 para cada um. Então, assim, não foi exatamente uma reparação, né? Vamos colocar assim, né? Deram qualquer coisa, né? Só pra falar que deram. Só pra falar que deram, exatamente. É o cala-boca ali, né? Entregaram pra ele. Inclusive, legal você citar isso aí de reparação histórica, porque isso é uma pauta que tá bem discutida hoje, tá cada vez mais em voga, né? Já que a gente tá falando de Índia, em 2016, o então primeiro-ministro, Narendra Modi, ele se posicionou, né, foi na televisão para falar que o povo dele precisava pensar seriamente num pedido de reparação, né, devido ao período de exploração, de extermínio na Índia a partir do século XVI. Então, os governantes, o povo, está começando a parar para pensar nisso e ver que tem que ser dada uma solução, né?
com certeza, está sendo muito discutido recentemente. E nem tão recentemente, né? É um assunto já antigo, mas eu acho que tá ganhando força, né? E é muito polêmico. Eu tava vendo até uns vídeos do Clube de Debate de Oxford, que é famosíssimo, quase bicentenário já, e as pessoas discutindo, né? Algumas defendendo que o Reino Unido deve sim pagar reparações, e outras, né, o oposto, né? Dizendo que não deve nada, não tem que pagar nada. E, assim, para as pessoas que são contra, que dizem que o Reino Unido não deve nada, elas têm alguns argumentos, assim, que eu acho meio bizarros. Não tem como medir o dano, então não tem um valor. Mas a gente não sabe como eles vão usar. Os líderes dessas nações podem desviar os valores, ou então simplesmente usar isso como desculpas, né, para toda a situação política do seu país, se eximindo de culpa e tal. Mas e daí? O que tem a ver, cara? A questão é que vocês têm culpa daquilo que vocês fizeram, não importa o quanto é a quantia, não importa como vai ser usada, né? Pelo menos ao meu ver. Não, cara, eu discordo. No auge da minha leiguice, digamos assim, eu acho que é totalmente plausível calcular sim o dano, sabe? Você faz um cálculo histórico do quanto foi explorado. Você não consegue contabilizar quanto de riqueza foi explorada em tantos anos daquele local? Exatamente. E como isso, por exemplo, pode ter criado um déficit no investimento em educação, em saneamento, em diversas coisas que a gente sabe que países ainda em desenvolvimento têm uma dificuldade, então eu acho totalmente plausível sim. E é tão plausível que hoje existem diversas comissões para avaliar isso. Existe comissão na África, existe comissão no Caribe, né, que são regiões que foram muito exploradas, né? Essa comissão do Caribe, em 2012, ela levantou uma pauta, ela levantou um plano de 10 itens, né, que a Inglaterra, França, Espanha e Portugal, que foram os grandes colonizadores da época, né, deveriam se portar, se comprometer a realizar. Cancelamento de algumas dívidas, né? E o que eu achei principal aqui, eu não vou citar os 10 itens não, porque eu acho que é muita coisa, mas o que eu achei principal aqui é o investimento da Europa no desenvolvimento do Caribe. Pô, isso eu acho fundamental, sabe? Beleza, tô com dificuldade para quantificar o dano. Poxa, então investe. Investe. Você falou uma coisa que eu não tinha nem pensado, cara, perdoar dívidas, mano. Pois é, caraca, deixou, cara. O país assim, deixou de ser colônia e ainda tem dívida. Que absurdo, não, assim, né? Inclusive, o pessoal tem essa dificuldade toda para mensurar a compensação, mas não tiveram essa dificuldade para mensurar a compensação aos escravocratas, né? Porque os donos de escravos do Caribe e de outras regiões também, quando esses países conseguiram a liberdade, conseguiram se libertar desses escravocratas, os antigos, entre aspas, donos dessas pessoas receberam compensação. Ou seja, o cara que tinha escravos, quando os perdeu, entre aspas, recebeu compensação. E essas pessoas escravizadas não. Cara, é um absurdo, né? É um absurdo. A Inglaterra e países colonizadores enxergaram que, poxa, eu estou prejudicando a economia do proprietário de escravos. Eles nem sequer pensaram no escravo. Estava abolindo a escravatura, mas não estava ainda colocando o escravo, o ser humano, na categoria de ser humano que ele é, pensando numa compensação. Não, só o proprietário de terra. E um fato curioso sobre isso aí que você falou, dos proprietários de escravos serem indenizados, né? O ator Benedict Cumberbatch, todo mundo conhece, o cara famoso, fez aí o Doutor Estranho. Ele tem um passado escravocrata na família. Então tem uma galera se mobilizando, se posicionando para exigir dele uma compensação histórica, justamente por isso. Só que o absurdo, a família dele, né, possuía propriedades e diversos escravos em Barbados. E o mais absurdo é que em 1834, quando lá foi abolida a escravidão, a Inglaterra indenizou o proprietário de escravos, com um valor convertido de hoje de 1 milhão de euros. Na época eram 6 mil libras. Inclusive, Barbados só teve sua independência em 2021, cara, tipo, ontem. Falando nesse assunto de compensação histórica, me lembra um episódio que eu vi da série Atlanta. Não sei se você já viu, uma série tem na Netflix. Muito boa, do Donald Glover, muito boa mesmo. E nessa última temporada,
tem um episódio que trata sobre isso. Eles meio que fizeram uma realidade onde as pessoas estão ganhando processos, né? Pessoas descendentes de escravizados estão ganhando processos contra pessoas descendentes de escravocratas, né? Onde essas pessoas são obrigadas a pagar compensações em dinheiro, né, para essas famílias. E, cara, é interessantíssimo o pessoal que tá interessado em imaginar ali como seria. Eu recomendo que veja pelo menos esse episódio. Você não precisa ver a série toda, não. Que esse episódio ele é bem independente da história toda, você consegue ver só ele. A Inglaterra roubou, acho que roubar é uma palavra muito forte, mas eles adquiriram tantos bens, recursos naturais de outras nações ao longo dos séculos, que pra tu ter noção, a coroa imperial do Estado, que é uma coroa que nem é a coroa da coroação do rei que aconteceu agora, do rei Charles III. É uma coroa que ele usa em outros eventos. Pra tu ter noção, essa coroa, ela possui 2.878 diamantes. Caramba, cara. 11 esmeraldas, 17 safiras, 4 rubis e 269 pérolas. Aí eu te pergunto, tu acha que alguma dessas pedras veio da Inglaterra? Lógico que não, cara. Eu acho que eles pagaram. E você vê que sem nenhuma necessidade, né? Que é realmente você expor, né, o luxo, expor aquilo luxo que você tem que é roubado, né? E não só essa coroa, né? Esses brilhantes, esses diamantes todos, né? Aconteceu a coroação do rei Charles recentemente, porque como a gente sabe, né? A mãe dele, a eterna rainha Elizabeth II, faleceu. Isso gerou na época uma comoção danada. Eu lembro todo mundo olhando a TV de luto, né? Aquela coisa, abre a porta, não abre a porta, entra a mídia, não entra a mídia. Isso gerou uma comoção danada, se eu me lembro bem. Justamente, a mãe dele morreu há alguns meses, né? Morreu em setembro. E ele já estava, lógico, né, assumindo o papel dela já durante esses meses, mas a coroação foi só agora, né, vários meses depois, principalmente por causa do luto, né, mas entre outras coisas também. Como ela era uma figura muito amada, né, a gente não pode simplesmente substituir ela assim. Ela era a cara do Reino Unido, né? E sem falar que eles precisavam criar um espetáculo, né, muito grande. Por quê? O principal motivo de existir ainda uma família real na Inglaterra é justamente porque eles atraem turistas. A verdade é essa. Eles estavam já 70 anos sem uma coroação, então eles precisavam fazer uma coisa que chamasse muita atenção. Não, com certeza. Precisava ser um evento muito grande, muito planejado. Pô, foi gente do mundo inteiro, convite pra todo mundo, e o pessoal vai pra lá de avião, tem que ter hospedagem, tem que ter tudo mais, sem falar no evento em si, que também foi muito grandioso, cara. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir, mas, cara, foi tudo muito, sabe, muito colorido, muita luz, muito brilho. Foi um negócio bem grandioso, assim. Como você falou, né? Grandes convidados, né? Líderes, né, nas principais nações. Quem não foi convidado foi a família real brasileira, né, cara? Cara, eu vi essa notícia e eu fiquei tipo... eles realmente estão bolados que não foram convidados? Não, foi notícia isso, polêmica. Família imperial brasileira não foi convidada. Pô, cara, mas sabe por que não foi convidada? Porque não existe família imperial brasileira, porra, há muitos anos já, muito séculos. Há muitos anos, com certeza. Cara, eu acho que eles têm tanto motivo pra estar indignado quanto eu. Porque, porra, eu sou um cidadão brasileiro, assim como eles, tá ligado? Não, assim como eles nada, os caras são franceses, pô. É verdade, é isso. Aquele chefe da casa lá, o Bertrand, pô, o cara é totalmente francês, fala português com sotaque do cacete, o cara nem mora aqui, pelo amor de Deus, gente, não existe. Ó, pessoalzinho que fica aí levantando bandeira da monarquia, por favor, gente, vamos volta acordar. A monarquia. Pô, vai levantar a bandeira da Terra plana que, sei lá, mano, eu acho que é menos perigoso. Com certeza. Infelizmente, a família real brasileira teve que, assim como a gente, assistir a coroação pela TV. Mas teve chefes de estado de verdade, né, que também não foram convidados. O Putin não foi convidado, por exemplo.
É mesmo. Uma situação polêmica também, mas isso a gente deixa pra um outro episódio. Tem bastante pauta aí também. Cara, isso me faz pensar de como vai ser esse reinado, né, do rei Charles. Porque a gente tá falando aqui que o principal motivo de existir uma família real na Inglaterra é justamente o turismo, né? A rainha Elizabeth, ela era extremamente carismática e ela era a cara do Reino Unido. E ela atraía muitos turistas, ela gerava muita notícia, né? Então tava sempre se falando sobre ela era muito amada no mundo todo. Como você mesmo falou, quando ela morreu, teve brasileiro comovido, entendeu? Gente que não tinha nada a ver, tava comovido. Mas o Charles não é um exemplo de monarca que é querido, né? É muito de diferente da mãe. Social, de capa de revista, ele não é. Não é? A cara dele, ele já é meio fechado já. E eu confesso que justamente pelo legado dela, esse legado que ela deixou pô, a rainha fofinha, sabe? Ela é a rainha fofinha. Esse legado que ela deixou, eu criei uma expectativa. Eu criei, pô, será que o filho dela, na coroação, ele vai quebrar um paradigma e vai tentar fazer uma coisa mais, não sei qual seria a palavra, uma coisa não democrática, mas uma coisa que fosse mais carinhosa com as pessoas. Cara, uma coisa menos quadrada. E não, eu me frustrei. Não foi muito quadrado. Foi extremamente quadrado. Não, teve algumas coisas que ele fez diferente até. Primeiro, foi a primeira coroação que teve bispa, né? Mulher. Isso é maneiro mesmo. Teve músicas que foram cantadas em gaélico, né? Ele que, enquanto a mãe estava viva, era o príncipe do país de Gales, né? A gente sabe que o país de Gales ali é uma parte, né, da Grã-Bretanha que tem uma cultura muito diferente do resto, né? Então, eles têm inclusive um idioma diferente, né? E justamente ele abriu espaço ali para que fossem cantadas músicas nesse idioma gaélico e tudo. Então, assim, ele levemente abriu certas portas ali, certas portinhas, né? Ele é conhecido, além das grandes polêmicas, né? Ele é conhecido também por ser levemente progressista, né? Ele sempre falou de algumas pautas aí, como poluição, né? Como preservação da Amazônia, esse tipo de coisa assim, mas não... Eu acho que progressista é uma palavra muito forte para um monarca, às vezes isso aí já tá na cartilha, sabe? Alguém mandou ele falar. Pode ser até isso. Mas o que eu quis dizer quando eu falei quadrado? Porque o evento em si, ele foi dividido em 3 partes, né? A primeira parte, ela aconteceu dentro da abadia de Westminster. E as coroações, elas acontecem, Monastério do Oeste, né? A tradução direta, assim. As coroações dos reis e rainhas da Inglaterra acontecem lá desde 1066, quando o Guilherme Conquistador foi coroado. Então, sabe, esse tipo de... tem bastante tempo. Esse tipo de coisa que, beleza, é uma tradição gigantesca, mas sei lá, não sei se eu criei uma certa expectativa justamente de mudar. Não vai ter uma mudança, cara. Eu acho que não vai ter mudança difícil, nenhuma, né? durante o reinado dele, principalmente porque, cara, eles só estão ali justamente por valores tradicionais, então eles não podem fugir muito da tradição, porque senão, cara, ele já tem uma aprovação muito baixa entre a comunidade mais jovem, né? Então, eles se apoiam justamente na tradição. Não tem outro motivo para ter um rei, além de uma tradição muito antiga. E também, cara, além disso, a gente tem que lembrar que ele é um monarca que foi coroado já idoso. Ele é o monarca mais velho coroado, né, no Reino Unido. Ele meio que tá fazendo um reinado de transição. O povo já não vai durar tanto, né? Não com certeza não. Ele tem mais de 70 anos, entendeu? Então, meio que o povo tá esperando pelo filho dele, né? Pelo príncipe William, né? Que é o príncipe de Gales agora, né? Assumindo o antigo título do pai. E o pessoal, acho que, justamente, mesmo ele sendo impopular, o pessoal vai segurar a onda esperando esse novo rei aí, que vai ser bem mais popular do que ele, né? Assumir. E acho que estão esperando que isso aconteça em breve, cara. A galera tá prendendo fôlego, realmente esperando aí. Talvez outras pessoas tenham essa mesma expectativa que eu, de quebra de paradigma. Mas só pra você entender por que eu tô batendo muito nessa tecla. Ele foi coroado nessa abadia e, cara, o negócio era repleto de símbolos cristãos. O que, óbvio, pra mim tá tudo bem, é a tradição daquilo ali. Mas, por exemplo, o Reino Unido, ele tem uma das maiores comunidades islâmicas do Ocidente. 2,8 milhões de pessoas. Em questão de porcentagem, isso não é muito, tá? Em relação à população da Inglaterra.
Mas assim, será que esse pessoal que mora lá tem uma religião diferente e se sentiu representado? Justamente. É uma pergunta retórica, com certeza não. Entendeu? Então vamos ver se talvez o filho dele venha com uma mentalidade um pouco mais jovial, digamos assim, né? Que queira fazer isso que eu tô falando. Vamos ver, né? Um ponto que eu achei muito importante também, muito simbólico, foi que no momento da coroação dele, né, no momento que efetivamente o religioso lá colocou a coroa na cabeça dele, tanto na Inglaterra quanto em todos os territórios ultramarinos da Inglaterra, o pessoal deu tiro de canhão, né? Aquele tiro sem a bala, só fumaça e barulho, né? Tiro de salva. Tiro de salva, exatamente, pra homenagear. E aí, quando eu li isso, eu dei um estalo assim, o que é isso? Território ultramarino? A gente não tava falando agora há pouco que eles tinham um monte de colônia, que eles estavam sugando riqueza dos outros lugares, e aí, mano, eu fui pesquisar o que são esses territórios ultramarinos. E, cara, eu faço questão aqui de falar quais que são, porque são muitos. Anguila, Acrotiri e Decélia, Bermudas, Malvinas, Gibraltar, Ilhas Caimã, Ilhas Geórgias do Sul, Sandwich do Sul, Ilhas Virgens Britânicas, Monte Serrate, Pitcairn, Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha. Cara, é meio controverso. É muita coisa, que ao mesmo tempo que você tem, digamos, um encerramento oficial, um fim oficial do Império Britânico, que foi em 1997, com a devolução de Hong Kong à China, você, por outro lado, ainda tem um monte de território que, tipo assim, pertence à Inglaterra. E é isso. Sabe? Então fica meio controverso. Aí tu fica reforçando esses símbolos cristãos, esses símbolos tradicionais, esses símbolos colonialistas. Cara, eu acho que eu criei uma expectativa muito grande, sabe? De que fosse uma quebra disso aí, uma mudança. Vamos virar o jogo, vamos seguir na linha aqui da Rainha Elizabeth II, que era extremamente pra frente, que todo mundo gostava, vamos aproveitar essa onda, e eu acho que não quiseram, não. Mas isso não vai partir deles, né, cara? Como eu falei antes, eles só vão entregar aquilo que eles já não têm mais, né? Enquanto eles puderem ter essa influência sobre outros países, eles vão ter. Eles só vão deixar de ter quando eles não puderem mais. Influência vulgo fonte de dinheiro. Vamos ver, sei lá, daqui a 10, 15, 20, 30 anos aí, com a coroação do William, vamos ver se vai ter alguma coisa diferente. E vamos ver se vai ter alguma forma de reparação histórica, né, cara? Porque... com certeza. Até agora nada, né? Ele tá lá, Rei Charles foi coroado agora, segurando um cetro que tem o maior diamante do mundo, né? Que foi achado na África do Sul. Então... Olha só, não foi na Inglaterra não? Achei que tinha sido na Inglaterra. Estranho, né? Pô, estranho, né? Pois Inglaterra que é uma grande fonte de diamantes, né? Então vamos ver o que reserva aí o futuro, né? Então chegou aquela hora, né, cara? A hora da pergunta. Meu amigo Bruno Campos, na sua opinião, Elizabeth II era uma tirana? Cara, eu vou tentar trazer uma opinião um pouco mais benévola hoje. Hoje eu tô na tá paz. Bonzinho, tá bonzinho. Tô bonzinho. Cara, eu acho que ela, como pessoa, não era uma tirana. Eu não acho que ela tomava decisões, né? Poxa, realmente queria atacar as pessoas ou queria... Ela não era uma bárbara, digamos assim. Uhum. Mas como representante do povo, como rainha de uma nação, ela era o resultado de uma tirania cometida pela Inglaterra durante séculos. Então eu acho que cabia uma mudança de postura, de posicionamento, né? Já que ela era tanto essa coisa de comunicação social, como a gente falou. Poxa, vai pra TV então. Já que você não pode dar ordem política, vai pra TV e fala aí o que você pensa. Isso aí foi errado. Isso aí que a gente fez com a África, com a Ásia, com o resto do mundo foi errado. Não sei, às vezes, acho que uma mudança de postura já seria o primeiro passo. Nem esse primeiro passo foi dado, entendeu? Sim. Cara, pra mim, é simples. Ela era uma tirana sim. Porque... curto e grosso, porque, cara, tirano é o quê, cara? Tirano é aquele que se apropria politicamente de maneira indevida. Então, o que deu direito a ela de ser a monarca? Ela nasceu, entendeu? E não tô falando só do território do Reino Unido. Se eles lá concordam com isso, aí é problema deles. Mas ela ser chefe de Estado de outros países que foram conquistados através de guerra, de violência, exploração, escravidão, e pior,
ela governar um país cuja riqueza veio desses países explorados. Ela se sentar num trono que foi forjado com sangue, com morte. Ela usar um cetro com o maior diamante do mundo, que foi tirado da África do Sul. Meu amigo, não tem explicação para isso. Ela era, sim, uma tirana. Meu amigo. Ela podia ser ou não, mas assim, que ela tava com a consciência pesada, devia estar, né? Ou não. Duvido. Visto, né? Duvida? Claro que não. Entendi. Cara, tu fez um excelente apanhado geral, mas como não posso deixar de falar, não concordo, porque eu tenho que discordar de você sempre aqui. Eu acho que a gente tá aqui pra isso. É isso. É isso aí, pessoal. Esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não tenham concordado com a gente, porque isso aí gera mais debate, mais assunto pra gente poder trazer. E hoje, em especial, queria deixar um agradecimento pra galera que tá dando um feedback. Teve a galera já da semana passada que a gente agradeceu. Hoje eu queria agradecer Giovana Campos, grande amiga, um grande abraço. Rodolfo Braga, também grande amigo. Iago Monteiro, lá do trabalho, fez questão de me dar um feedback aqui. Amanda Ador, grande amiga que tá mandando verdadeiros relatórios aqui do que pode ser melhorado, do que mantém. Pô, continua mandando, isso é importantíssimo. Pedro Brandão, grande amigo. Queria agradecer Ariel de Oliveira, que tá ajudando a gente aí com a divulgação também, um grande abraço. Eric Leonardo, grande amigo, um grande abraço. E o nosso grande amigo Alan Moraes. Que inclusive fez um protesto, tá? O que ele mandou não foi um feedback, foi um protesto sobre o episódio que a gente fez de Guerra dos Consoles. Aí, quem não ouviu, pode voltar lá, tá lá no nosso feed. A Guerra dos Consoles, a gente deu um foco ali maior nos anos 80 e 90, falando do Mario, do Sonic e tal, e ele ficou revoltado porque ele queria que a gente desse um foco no Dreamcast. Meu amigo, me desculpa, mas não tem como dar foco em Dreamcast, porque, pô, cara, não tem o que falar, mano. Eles tentaram, mas não deu, né? É isso, é só o que eu tenho pra falar do Dreamcast. É isso aí, Alan, um grande abraço. E por último, mas não menos importante também, grande amigo, Kepa Drogaiser. É isso? Eu acho que é, cara. É um nome complicado mesmo, mas aí deu um feedback bem maneiro aí pra gente. Amigão, valeu. E, cara, você que tá ouvindo isso agora, se você gostou, ou se você não gostou de alguma coisa, tem uma dúvida, tem uma sugestão, tem uma reclamação, um elogio, a gente tá aí pra te ouvir, pode mandar mensagem lá pra gente. E como que o pessoal pode mandar mensagem pra gente, Campos? Pessoal, segue a gente lá no @resenhaépica, pode mandar mensagem, curte lá a gente, pô, compartilha com os amigos. Tem também um monte de postagem ao longo da semana de curiosidade histórica também, fica de olho lá. É isso aí, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu! Cara, imagina um paralelo entre o Império Britânico e o Império Galáctico do Star Wars. Porra, pra mim faz todo sentido, mano. Caralho, mas aí eu não sei como é que eu ia abordar isso não, velho. O Palpatine é a Rainha Elizabeth, tá ligado? É mesmo! Caralho! E aí dá até pra fazer aquele link de que ele é um Sith e ela é uma reptiliana, né, cara? Tá tudo interligado. Não, eu tô falando assim, da exploração dos outros planetas e os planetas tentando se revoltar, né? A guerra separatista lá dos droids e clones. Pô, cara, é mesmo. E engraçado que, pô, tantas pessoas aí que são ditas conservadoras que apoiam, né, até uma monarquia no Brasil e tudo, que muitos dizem aí, né, que uma monarquia seria melhor do que uma república, mas quando vem Star Wars, torce pros rebeldes, né? Engraçado isso. Rebeldes. Olha rebeldão, aí, tá na palavra rebeldão, que não segue lei.